Olá a todos, sou o Dr. Cripto, espero que estejam bem. Vamos já começar com uma análise rápida ao estado atual do mercado, olhando para os dados mais recentes da CoinMarketCap a ver onde é que estamos. E a verdade é que tivemos uma segunda-feira no vermelho, mas depois tivemos uma ligeira recuperação, ou uma média recuperação, na terça e na quarta-feira. E a verdade é que temos um Bitcoin que nas últimas 24 horas tem andado a estagnar, menos 0,38%, e temos um Ethereum a aproveitar essa estagnação por parte do Bitcoin para subir e recuperar. E a verdade é que temos tido, nas últimas 24 horas, mais de 2%. E veremos mais à frente, relativamente à Ethereum, que há aqui uma boa oportunidade de investimento. Temos uma XRP com menos 2%, uma BNB com mais 0,44% e de forma geral é um mercado da criptomoeda que está uns a recuperar, outros a estagnar e, portanto, é de certa forma positivo. Veremos até quando é que será positivo. Vamos analisar aqui o market cap total, que subiu comparativamente ao nosso último vídeo, que estava ligeiramente abaixo dos 3 mil milhões e atualmente temos um market cap de 3,14 mil milhões. Portanto, olhando do ponto de vista macro, temos uma ligeira recuperação. Portanto, fizemos aqui um double bottom, o que é positivo. Portanto, é sinal de que eventualmente o mercado está a ganhar mais confiança e em termos de confiança podemos olhar que nós na passada também segunda-feira, quando fizemos o vídeo, tínhamos nível 20, portanto estávamos entre a fronteira do extremo medo e medo, com uma nota 20, atualmente há mais confiança do mercado, isso é visível quer neste indicador que tem 3,4 trilhões de dólares, quer neste que reflete a confiança dos investidores, que está atualmente a meio da zona medo e, portanto, a chegar praticamente à zona neutral, o que é, de certa forma, positivo. Olhando agora para a dominância do Bitcoin, atualmente registra 58,6% e, portanto, ele também continua, de certa forma, estável, embora tenha a ideia que na passada segunda-feira tínhamos registrado 59%, quase a bater nos 60%. Como sabem, nós tivemos um domingo e uma segunda-feira complicada e daí agora estarmos novamente a ter um Bitcoin ou uma dominância do Bitcoin a cair. E claro que isso naturalmente tem um impacto positivo nas criptomoedas alternativas e nomeadamente a Ethereum a aproveitar e aumentar aqui a sua dominância. É algo que vamos ver mais à frente nos gráficos, vamos ver o gráfico da Bitcoin, porque é que eu acho que nós eventualmente atingiremos 100 mil dólares e depois vamos cair, mas também podemos ver na dominância do Bitcoin, num gráfico, que a dominância está a cair a pouco e pouco. E, portanto, isso é positivo, quer para a Ethereum, quer para as restantes criptomoedas. Como sabem, quando a dominância cai, tradicionalmente, o capital tende a transitar para as outras criptomoedas, inicialmente para a Ethereum e depois para as restantes criptomoedas e, portanto, é algo que seguramente vamos poder ver nos próximos dias, quiçá nas próximas semanas, é acompanhar. E agora vamos olhar para a notícia do dia, que foi precisamente partilhada na nossa página Twitter, uma publicação do Henrique Lachavec, que vem nos dar aqui algumas informações pertinentes sobre a DAC 8, que é uma nova diretiva por parte da União Europeia. O Henrique, para quem não sabe, é o fundador da Ledger, aquelas penas que nós usamos, ou que pelo menos deveríamos usar, e o que ele vem aqui dizer é uma publicação de quem está descontente com esta diretiva, porque de facto esta diretiva vem aqui impor algumas coisas, nomeadamente obrigar a que todas as plataformas que atuam no espaço europeu tenham que dar nos seus clientes a identidade, o saldo da conta, o histórico completo das transações. Ele acrescenta mesmo que é uma transparência total que é imposta e que isso naturalmente tem, segundo ele, algumas consequências colaterais, nomeadamente grandes riscos em termos de segurança, é um atentado à confidencialidade financeira dos utilizadores. E se eu partilhei esta publicação foi precisamente para dar a conhecer esta diretiva europeia, que é muito importante que todos tenham noção da sua existência e do impacto que isso terá de 2026 adiante. Quanto à posição do Henrique Lachavec, eu não sou da mesma opinião, acho que é muito importante a transparência no setor das criptomoedas e sobre esse ponto nós divergimos claramente. A transparência é um ponto muito importante, aliás, o Bitcoin foi em tempos considerado como sendo um ativo muito perigoso por ser pouco transparente e, portanto, a transparência é mesmo muito importante e quem não deve, de certa forma, não teme. E há aqui outro ponto que nós temos que ter em consideração, é que no setor financeiro, no setor tradicional, as contas bancárias das pessoas têm, de certa forma, uma transparência muito grande, para não dizer total, por parte da administração fiscal e, portanto, não vejo porque não há de ter o mesmo tratamento do setor das criptomoedas. E, portanto, eu não partilho a opinião, respeito imenso a sua posição, respeito imenso a pessoa, mas não temos de todo
a mesma posição e a mesma visão sobre o setor das criptomoedas. E agora sim vamos analisar o gráfico do Bitcoin. Atualmente temos um BTC a ser vendido em torno dos 92 mil dólares. Estamos numa quinta-feira até positivo relativamente ao que nós conhecemos na passada segunda-feira, em que tivemos um Bitcoin a quase a testar o seu suporte, um suporte muito importante dos 83 mil dólares. Não só conseguimos resistir, como conseguimos ultrapassar este suporte dos 87 mil dólares, quando toda a gente achava que já íamos mais para baixo, conseguimos subir e, portanto, mais uma vez o Bitcoin a surpreender. A grande questão é saber se nós não estaremos a reproduzir este padrão, ou seja, tivemos o top do Bitcoin dos 125, 126 mil dólares, uma forte rejeição, uma subida, uma forte rejeição, uma subida, uma forte rejeição e agora a questão é saber se nós não estamos novamente aqui em torno dos 94 mil dólares e termos uma forte rejeição. Na minha opinião, aquilo que eu acho que poderá eventualmente acontecer é nós subirmos mais um pouco, ou seja, chegarmos até aos 100 mil dólares, eventualmente até aos 103 mil dólares. E porquê 103 mil dólares? Porque os 103 mil dólares representam precisamente onde nós temos a média móvel de 50, ou seja, a média dos últimos 50 períodos em termos semanais. E, portanto, se nós colocarmos isso em termos semanais, nós poderemos verificar aqui que temos a média móvel em torno dos 103 mil dólares. E porquê é que eu acho que poderá eventualmente chegar aos 100 ou aos 103 mil dólares? Porque nós tivemos aqui exatamente o mesmo padrão no ano de 2021 em que tivemos o fim do bull run. Ou seja, quando nós olhamos para trás, vamos precisamente olhar aqui em termos semanais, nós tivemos o top em torno dos 68 mil dólares, uma forte rejeição, portanto, para quem segue as curvas ou as ondas de Elliott, uma forte rejeição a curva A ou a onda A, uma subida e uma descida. E eu acho que nós estamos aqui precisamente, ou seja, teremos o Bitcoin a reproduzir exatamente este padrão, ou seja, o ponto A vamos descobrir mais à frente se já está colocado ou não, eventualmente não, mas aquilo que eu acho é que vamos fazer futuramente termos o Bitcoin a atingir a média móvel de 50 e depois terá a sua rejeição. E portanto, olhando para aqui, eu acho que nós eventualmente poderemos estar nesta configuração, ou seja, a termos um Bitcoin a procurar os 100 mil ou quiçá os 103 mil dólares. Vou colocar novamente em termos diários para que tenhamos a percepção disto. Ou seja, nós temos esta descida e aquilo que eu acho é que vamos ter novamente um Bitcoin a chegar aqui ou eventualmente neste patamar dos 103 mil dólares, que está aqui, exatamente aqui. Eu acho que é isso que vai acontecer. Inevitavelmente é algo que vai acontecer e vamos a pouco e pouco descer até este patamar que estará em torno dos 63 mil dólares. Eu acho que é o que vamos fazer a curto prazo. É infelizmente a confirmação, se isso acontecer, ou seja, será a confirmação de que o bull run acabou e que estaremos claramente no bear market. E agora vamos olhar para o gráfico da Ethereum, atualmente está a ser vendido em torno dos 3.100 dólares, depois temos um suporte aqui muito importante em torno dos 2.200 dólares e temos um grande suporte em torno dos 1.400 dólares. Eu particularmente aprecio este gráfico, já o tinha dito e volto a dizê-lo, estamos a ver em termos semanais e é interessante na medida em que nós tivemos um Ethereum a resistir perfeitamente nesta zona, ou seja, nós tivemos uma forte rejeição, o que é perfeitamente normal, porque nós tivemos desde o mês de Abril um Ethereum a passar de 1.500 para até o mês de Agosto praticamente os 5 mil dólares e portanto teve aqui uma subida muito, muito grande e depois naturalmente tudo o que sobe tem a sua correção, mas nós não paramos em qualquer sítio, nós paramos precisamente aqui neste suporte que é um suporte histórico, um grande suporte histórico no sentido em que pelo passado serviu de resistência aqui, serviu de resistência mais ou menos aqui, serviu de suporte aqui e portanto nós com o que está acontecendo no mercado das criptomoedas, curiosamente nós tivemos nos últimos dias um Ethereum a ser testado novamente aqui, a descer precisamente novamente neste suporte e a voltar para o seu lugar que é em torno dos 3 mil dólares. E agora a grande questão é perceber aquilo que vai acontecer nos próximos dias. Aquilo que eu acho, mas é apenas a minha opinião, é que nós, se tivermos
todas as condições reunidas. Isto é, um mercado criptomoeda e um mercado financeiro estável. Isso naturalmente depende da economia mundial. Mas se tivermos todas estas condicionantes estáveis, nós teremos eventualmente a curto prazo um Ethereum a testar novamente este suporte dos 3.600 dólares. Duvido que consigamos ultrapassar diretamente. E portanto, aquilo que eu acho é que vamos novamente testar este suporte, eventualmente descer até aqui, que é exatamente, se vocês olharem em termos de serviço de suporte e resistência várias vezes, aqui uma grande resistência, aqui também. Portanto, aquilo que eu acho é que servir de resistência, aquilo que eu acho é que esta resistência em tempos servirá a curto prazo de suporte e depois sim termos força para subir. Eu acho sinceramente que é isso que vai acontecer. Ou seja, tivemos uma forte subida, uma forte correção, uma forte subida. Eu acho que é precisamente isso que vai acontecer na Ethereum, é apenas a minha opinião. Claro que há várias variáveis aqui em jogo, e há muitas condicionantes e, portanto, há muitos se's, vai depender muito desses se's, mas se as estrelas estiveram alinhadas, vai acontecer. Vamos acreditar que sim. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, ponham um like no vídeo, subscrevam o canal, que isso dá-me imensa força e, sobretudo, dá-me imensa motivação. E podem perfeitamente também deixar comentários que eu leio tudo e respondo. É tudo por hoje. Aproveito igualmente para promover a nossa página Twitter. Nós costumamos partilhar, publicar aquelas que são as notícias que eu considero mais pertinentes e que podem acrescentar valor ao nosso conhecimento e, sobretudo, aquilo que está a acontecer quer no mundo, quer no setor das criptomoedas e que poderão influenciar, de certa forma, o sentido do Bitcoin e das restantes criptomoedas. É tudo por hoje. Muito obrigado. Tchau.